E ele disse assim para a mãe, depois que comeu a coxinha: vamos dar uma volta por aí. O que eles mais faziam era andar. Não tinha lugar para ficar. Eles passavam na Rua Coronel Francisco Soares. Existe um supermercado de esquina que antigamente era um supermercado Disco. Era a loja 40, Disco 40. E ali tinha umas gôndolas em que os rapazes vendiam biscoito, era varejo. Então quem ia comprar biscoito ficava na fila e tinha a possibilidade de experimentar. O que o garoto fazia com o irmão dele? Ia 500 vezes na fila, se possível fosse. Ficava na fila, comia um pouquinho, ia lá e revezava com o irmão. Só que um belo dia aconteceu o seguinte: o segurança da loja viu isso, chamou ele no canto, levou ele lá no fundo. Ele disse assim: eu vou apanhar, agora eu vou apanhar. Quando o segurança entrou com ele para dentro, para os fundos da loja, era um refeitório. O segurança abaixou e disse assim: garoto, eu sei o que você está passando, porque fome eu também já passei. Aquela tia ali vai te dar comida. Amém. E o garoto foi lá, te deu comida. E ele disse assim: mas tem meu irmão também. Ele disse como o irmão estava vestido. O segurança foi lá, chamou o irmão dele e naquele dia eles comeram. E o segurança falou o que aconteceu com o gerente. Então o gerente disse assim: fala para eles não virem mais aqui na loja e entrar na fila. Fala para eles virem todos os dias de tardinha, entre 5 e 6 horas. E aí ele dava um pacotão de biscoito enorme. Imagina uma sacola de mercado de biscoito. Imagina um sacão desse tamanho assim, ó. Aleluia. Glória. Todo dia. Para quem não tinha nada para comer, para quem sabia que ia dormir na rua, era maravilhoso, né? Mas naquele dia as coisas mudaram. A mãe daquele garoto encontrou com uma amiga do artista, e quando viu de longe, abriu os braços assim: oh, moleque! Quanto tempo, moleque, eu não te vejo! Você estava onde, moleque? Ela disse assim: não, eu não me abraça não, porque eu estou suja. Fedendo ou não, você é minha amiga. Fedendo ou não, eu vou gostar de você. Fedendo ou não, eu vou te abraçar. E tinha dias que eles não trocavam de roupa. E ela disse assim: eu sei o que está acontecendo com você. Vai na minha casa que minha filha está lá e vai aprontar comida para você. E tu me espere lá. Quando a mulher chegou à noite em casa, aquela senhora com as crianças foram para a casa daquela amiga. Chegaram lá. A filha daquela menina de 14 anos de idade, daquela senhora de 14 anos de idade, aprontou uma comida maravilhosa: macarrão com salsicha. Maravilhosa comida. Para quem estava quase 40 dias sem colocar uma comida de sal na boca, sem saber o que era arroz, feijão, macarrão, sem saber o que era tomate, sem saber o que era verdura. Você imagina como aquele macarrão com salsicha caiu no estômago? Você imagina como foi gostoso aquele macarrão com salsicha? Aí, depois que ela chegou em casa, ela levou a amiga e os 2 filhos na casa ao lado, que ela já tinha alugado um quartinho para a amiga e os 2 filhos. Quando a amiga botou a chave na porta, que olhou aquele chão de vermelhão, aquela criança rolou de um lado e para o outro, e eles dormiram aquela noite ali, aquela noite, o outro dia todo, a noite. E no outro dia alguém estava esmurrando a porta, achando que todo mundo tinha morrido, porque dormiram muito. Eles na rua não dormiam, mas ali eles tinham um espaço em que tinha segurança, tinha parede, que eles podiam. Parede significa limite, parede, muro significa segurança, significa um espaço em que você pode estar abrigado. E aquela família passou a dormir ali. Aquela mulher, amiga dela, arrumou um serviço, ela começou a trabalhar. A Silvia, agora então Silvia, dona do quartinho, levou os garotos para o colégio, arrumou
ficou difícil para o mais novo. E o mais novo disse assim: tia, eu ainda vou estudar nessa escola. Aí, aquele garoto começou a estudar. E ele, estudando, ele sempre dizia assim: eu quero ajudar pessoas. Eu quero ser alguém na vida. Aquele garoto sempre dizia assim: se eu tiver a oportunidade de estudar e me formar, eu quero ajudar pessoas. Eu quero rodar esse mundo, rodar esse Brasil, fazendo com que pessoas possam ser pessoas que possam ouvir aquilo tudo que ele passou. E esse garoto chegou na cidade de Valença e está hoje no Ministério Shekinah palestrando para vocês. Esse garoto já rodou o Brasil quase que todo. Esse garoto já ministrou cerca de 28 palestras e 18 seminários só no Japão. Esse garoto rodou algumas partes da Europa. Esse garoto rodou algumas partes da América do Sul. Esse garoto está aqui, sabe por quê? Porque esse garoto entendeu que Deus poderia mudar o contexto de vida dele. Esse cara sou eu. Sabe por quê? Aquele que aqui sou eu. Eu sou esse cara que Deus diz que poderia mudar a vida de muitas pessoas. E hoje, ao terminar essa palestra, a tua vida vai sair daqui mudada. Ao terminar essa palestra, você não vai ser mais a mesma pessoa. Esse cara que entrou aqui nesse lugar, esse cara que entrou aqui, e talvez você também tenha entrado aqui, dando espaço, sem saber o que fazer, achando que as coisas não vão mudar na sua vida, achando que tudo vai de mal a pior, achando que as correntes vão continuar te segurando, achando que as correntes vão continuar te prendendo. Nesta tarde, para a noite, essas aguilhões, essas correntes serão quebradas, serão escrachadas, serão arrebentadas para a glória do Deus eterno que está nesse lugar. Por favor, Só tem que ser futebol. não sei se dá para você perceber, Tá, não demora. mas existe um crânio com um cidadão lá dentro. Como é que é? Se você não controlar, alguém vai. Se você não controlar sua mente, Alguém vai. 1, 2, 3. Se você não controlar sua mente, alguém vai. Talvez você diga assim: teve a oportunidade desse rapaz, desse garoto, roubar alguém na rua? Teve. Teve a oportunidade desse garoto virar um traficante de drogas? Teve. Teve a oportunidade desse garoto entrar na casa dos outros, roubar geladeira, fogão, ar-condicionado, roubar as coisas da casa dos outros? Teve. Mas existe uma coisa que nem sempre nós devemos seguir: os nossos impulsos. Quem é mamãe aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alta. Obrigado. Sabe aquele dia que seu filho ou sua filha faz um negocinho para você dizer: tá dando uma vontade. Se eu pudesse, eu quebrava ele no meio. Mas você não quebra, né? Sai daqui, garoto, no nome de Jesus. Sai. Não é assim que você faz. Não é assim que você faz. Jesus, aí parte para cima dele. Jesus me segura. Jesus, parece que 1,5 metros vira 590 metros, né? 1,5 metros de distância. Jesus me segura. Você está pedindo Jesus para segurar, então 1,5 metros ela vai ficar mais para trás. Então o garoto, ó, vai embora. Essas situações
disse isso de mim. E a pessoa continua te ofendendo. E ela ouviu dizer que você disse. Só que ela não perguntou até agora se você realmente falou. Mas ela só ouviu dizer que você falou. Ela disse que alguém contou para ela. Ela disse que alguém falou que Ciclano disse que Ciclano também falou para você que aconteceu assim. Aí você disse, tá me dando Jesus. Graças a Deus que eu sou convertido. Graças a Deus que o Senhor me libertou. Né? Aí tem uns que dizem assim, estou cravado na cruz do Calvário. Aí esquece que na cruz Jesus morreu de braços e mão aberta, né? Aí ele está lá na cruz do Calvário. Eu tenho um amigo, eu não sei se vocês têm um amigo assim, mas eu tenho um amigo que uma vez um cidadão, ele estava dirigindo um carro e o cidadão deu uma fechada nele. Ele entrou dentro do carro, respirou fundo, foi atrás do carro. Quando o cara parou, ele saiu do carro enfurecido. Rapaz, olha aqui para mim. O cara olhou e disse, ei, você tem que se converter. Você tem que se converter. Você tem que se converter. O cara não entendeu nada. Ele entrou no carro e foi embora. E ainda chegou e disse, eu disse. O pastor disse que ele tinha que se converter. Eu falei, que bom. Se ele se converteu, eu não sei. Você disse para ele, eu tinha que dizer uma verdade para ele. Eu tinha que ir lá dizer uma verdade para ele. Eu falei, tá bom, você já disse. Pode. Ele falou, não, fica tranquilo que você já disse. Eu não sei se você tem um amigo assim, mas eu tenho. Então, são as verdades certas na hora certa. Porque às vezes dizemos verdades erradas na hora errada. Você não sabe a reação de quem te dá uma fechada no trânsito quando você vai falar uma coisa que ele não quer ouvir. Então, você não sabe também quantas pessoas já disseram que aquele cidadão tinha que se converter. E você não sabe se hoje esse cidadão está aqui, ou você vai encontrar, ou esse meu amigo vai encontrar com ele em alguma igreja por aí. Mas uma coisa eu sei, ele ouviu a palavra, ele tem que se converter. Amém. Nós, na nossa vida, passamos por momentos em que achamos que nada deve mudar e que nada muda na nossa vida. Talvez você diga assim, nada está mudando na minha vida, nada está mudando em mim, nada está mudando. Sabe qual é a questão? É que às vezes nós estamos olhando de forma errada. Às vezes nós estamos olhando de forma errada. Quando você muda o modo de observar as coisas que você vê, como é que é? Vamos lá, 1, 2, 3. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Talvez você pode se perguntar assim. As coisas que você observa mudam. Talvez você pode se perguntar. O senhor não ficou com raiva do seu pai, não? Nunca tive raiva do meu pai. Sempre tem uma pergunta, e essa pergunta é: por quê? Sentir raiva
raiva do meu pai não me faria crescer. Sentir raiva do meu pai me faria diminuir a cada instante. Sentir raiva do meu pai ocuparia o lugar em que eu iria ter a possibilidade de crescimento. Nem sempre, quando você não sente raiva de alguém, você concorda com aquilo que ela está fazendo. Você não é obrigado a concordar com as coisas erradas que as pessoas fazem, mas você também não necessita de sentir raiva dela e guardar com você a raiz da amargura. Porque todas as vezes que você sente raiva de alguém, o prejudicado não é aquela pessoa que você está com raiva, o prejudicado é você. O prejuízo é seu. O prejuízo fica com você. Aí vai crescendo a raiz da amargura. E a Bíblia diz que a raiz da amargura é como uma cobra venenosa que vai espalhando, como uma erva daninha, e uma cobra venenosa que vai espalhando o seu veneno. A pessoa amargurada, a pessoa que tem raiz de amargura, ela não se alimenta bem. A pessoa que tem raiz de amargura, ela não se veste bem. A pessoa que tem raiz de amargura, ela não se ama. A pessoa que tem raiz de amargura, ela não ama ninguém. Ela não ama ninguém. A pessoa que tem raiz de amargura, ela sofre, tem uma grande tendência a ter problemas no coração. A pessoa que tem raiz de amargura tem uma grande tendência a ter câncer. A pessoa que tem raiz de amargura tem uma grande tendência a ter AVC. Inclusive, no ano passado foi feita uma pesquisa pela Associação Internacional de Psiquiatras, dizendo que na Europa e Estados Unidos, a maioria das pessoas que foram entrevistadas, que sofreram ou que tiveram na família pessoas que sofreram com AVC, sofreram com câncer e tiveram problemas de coração a partir dos 26 anos acima, era porque estavam guardando dentro de si uma mágoa de alguém. Ora, para que eu vou guardar uma coisa que vai ser prejudicial para mim? Usar bebida alcoólica é prejudicial à saúde, sim ou não? Sim ou não? Sim. Fumar é prejudicial à saúde, sim ou não? Sim. Usar drogas ilícitas é prejudicial à saúde, sim ou não? Comer muito sal é prejudicial à saúde, sim ou não? Sim. Comer muito açúcar é prejudicial à saúde, sim ou não? Sim. Comer muito feijão é prejudicial à saúde, sim ou não? Não. Sim. Se você come além do que você aguenta, é prejudicial à sua saúde. Ou seja, até o açúcar, o mel, tudo aquilo que você faz demais é prejudicial à saúde. Para que você vai guardar uma coisa dentro de você que vai prejudicar você? Para que você vai guardar uma mágoa de alguém se vai lhe prejudicar? Se eu dissesse hoje para você, olha, eu tenho aqui uma bolinha bonitinha. Essa bolinha é linda, cheirosinha, tem cheiro de tutti-frutti. Eu quero que você guarde com você durante 15 dias. E durante 15 dias, se você for guardar, colocar no bolso, ou da sua calça, ou da sua blusa, ou da sua camisa, todos os dias ela vai liberar, apesar do cheiro gostoso que ela tem, ela vai liberar algo que vai ser prejudicial à sua saúde, vai cair seu cabelo, vai ter problema de pele, você vai ter problema nos olhos, você vai ter uma série de problemas. Mas você tem que guardar 15 dias. Você guardaria?
Sim ou não? Então, para que guardar em amargura? Você está entendendo como são as coisas? As pessoas, às vezes, elas se auto-prejudicam. Porque quando ela guarda a raiz da amargura, isto significa que ela está guardando um tesouro dentro de si estragado. Sabe, eu me lembro que no ano retrasado houve uma festa numa instituição da prefeitura de uma das cidades do estado do Rio de Janeiro. E foi feito um almoço muito gostoso. Gostoso almoço. Só que naquela instituição, naquele almoço, sobrou uma grande quantidade de maionese que tinha sido feita. E isso, quando sobrou, foi numa sexta-feira. Aí alguém teve uma ideia: não vamos jogar fora. Segunda-feira, as crianças vão estudar e nós vamos distribuir as crianças. Só que não sobrou. Quando distribuíram as crianças começaram a passar mal. A maionese que foi servida estava boa? Não. No primeiro dia que foi servida? Foi, estava bom. Estava boa? Não estava. A lembrança de muita gente que saiu dali, daquele almoço, naquela sexta-feira, deveria ter sido: que maionese maravilhosa. Quantas vezes você foi na casa de alguém, foi num restaurante e disse assim: puxa, olha, eu até pedi a receita, porque eu não sei fazer uma maionese dessa. Caramba, que maionese maravilhosa, né? Aí, os pais de quem participou do almoço na segunda-feira, a lembrança é: que maionese horrível. Essa maionese é detestável. Quase matou meu filho. Quase matou minha filha. A culpa é da maionese? Você acha que é? Não. É de quem não soube guardar. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com o seu coração quando se tem raiz de amargura? É que quando você lembra o nome daquela pessoa, no nome daquele alguém, no nome daquela pessoa que você teve uma amizade, que você teve um relacionamento, que você namorou, que você foi casado, que você noivou, que você morou com aquela pessoa que você conviveu, aquela pessoa que você conviveu no seu trabalho, na sua sociedade. O problema não é o nome, o problema não é lembrar, o problema é da forma que você está conservando no seu coração o nome dessa pessoa e a raiva que ela tem. O problema não é ela, o problema é a forma que você conserva no seu coração. O problema, lembre-se bem, o problema não era a maionese, o problema foi a forma de conservar a maionese. Esta pessoa, de repente, até já tentou se regenerar com você, e você não olhou, não soube olhar de que forma aquela pessoa, não soube observar de que forma aquela pessoa queria se regenerar com você, mas ela não soube talvez se expressar, talvez ela não soube pedir desculpa, talvez ela não soube pedir perdão, mas uma coisa é: cuidado com a maionese que está no seu coração. Cuidado com a forma que você está conservando essa maionese, porque essa maionese que você está conservando, ela poderá ser de bem, ser boa para você e poderá não ser. Então, muito cuidado com isso, ok? Nós vamos dar uma pausa agora de 10 minutinhos.
Você bebe água, parece que tem um cafezinho ali também. Você toma um cafezinho, vai ao banheiro. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Daqui a 10 minutinhos, ok?